Olá, tudo bem? Eu sou o professor Birajara e hoje nós vamos estar vendo produção textual com o gênero narrativo. Venha comigo, vamos aprender um pouquinho mais. Bem, pessoal, hoje nós vamos estar vendo sobre a produção textual e o gênero narrativo. Quando a gente fala o gênero narrativo, o que é narrar? O que é esse gênero narrativo? Narrar nada mais é do que contar uma história, descrever uma história, né? A gente vai estar descrevendo uma história, contando uma história para alguém. E isso pode ser transformado em texto, e aí nós criamos o texto narrativo. Vamos imaginar que você fez uma boa ação do dia e você ajudou uma senhora, uma velhinha a atravessar a rua. Então ali houve uma ação, houve uma situação. E essa situação, ela teve começo, meio e fim. E assim também é o texto quando nós estivermos escrevendo. Esse texto ele tem que ter o começo, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Pessoal, mas não basta só ter começo, meio e fim. Todo texto tem que ter o quê? Um título. E quando eu falo do título do texto, não só do texto narrativo, mas de todos os textos, porque todo texto tem um título, nós estamos se referindo o quê? O nome do texto. E aí o que eu paro para pensar? Se todas as coisas têm nome, objetos têm nome, pessoas têm nome, seres têm nome, o substantivo faz isso aí para nós, dá nome a seres, pessoas, etc. O texto também tem o seu nome. E esse nome que nós chamamos de título, ou seja, é o nome que eu vou estar dando para a minha história, para o meu enredo, para aquilo que eu vou estar escrevendo. E aí o que eu tenho que pensar? Então, de primeira, o título ele me remete ao nome, o nome do meu texto que eu vou estar escrevendo. Eu preciso dar o nome para esse texto. Já que nós falamos dessa boa ação, vamos imaginar que você quis dar um nome para esse texto, uma boa ação. Você pode dar o nome que você quiser, desde que seja um nome criativo e um nome temático, certo? Então, eu coloquei lá basicamente este aqui. Tá, professor, mas para mim começar, eu preciso ter ideias para começar essa situação. E aí, o começo, pessoal, nós chamamos de introdução. É onde que eu vou introduzir, eu vou começar a minha história. E aí, o que eu posso pensar? Eu posso pensar em quando e também posso pensar em onde, Quando isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Então eu posso começar o texto dessa forma, E aí eu posso falar o quê? Em uma bela manhã, de sábado, ou em uma bela manhã de um dia da semana, eu estou falando de um período, já estou falando de um dia, Eu posso estar falando de uma situação. Ou até mesmo de falar do onde, o lugar onde aconteceu. Estava eu pela rua, atravessando a rua, quando me deparei com uma senhora que queria atravessar, e aí eu vou discorrendo a história. Então, eu tenho o começo que nós chamamos de introdução. E eu posso usar, como auxílio para o texto, usando a palavra quando, o período que isso aconteceu e onde aconteceu, o lugar, o espaço onde aquela situação foi narrada nesse sentido aí. Depois, pessoal, nós temos o meio. O meio nós consideramos como desenvolvimento, certo? Desenvolvimento. E aí, o que é o desenvolvimento? É o desenrolar da história, Quando eu vou estar contando a história, Como que aconteceu essa história, O que eu vou colocar nesse texto aí, Como que vai ser esse conto que eu vou estar narrando nesse sentido. Aí, qual foi o grande acontecimento? Nós falamos que foi uma boa ação, que você estava ajudando uma senhora a atravessar a rua. Então, o ponto alto da situação foi o quê? Foi você ajudar uma idosa a atravessar a rua. Então, esse é o ponto central da sua história, da sua narrativa. E aí eu tenho todo o desenvolvimento. E como que se desenvolveu isso? Se vocês estavam atravessando a rua, provavelmente nós sabemos que às vezes o trânsito nos orienta a atravessar pela faixa, esperar os carros pararem, aquela questão, aquela burocracia toda, o sinal fechar, essa burocracia que nos ajuda a sobreviver nas grandes cidades. Mas precisamos respeitar porque são leis de trânsito. E aí o que ocorre? Eu vou estar no meu desenvolvimento. Eu posso estar falando que eu me aproximei dessa senhora, disse bom dia, boa tarde, o período que aconteceu, e aí eu me ofereci para ela atravessar a rua, e ela gentilmente segurou em meu braço, e nós esperamos o sinal fechar e atravessamos ali a rua tranquilamente. Ou seja, eu estou dando o quê? O alto do acontecimento, narrando o alto do acontecimento nesse fato aí, certinho? Então eu tenho o meio que é o desenvolvimento.
Tá, professor, e partindo para o final? O final nós temos o quê? O fim que nós chamamos de conclusão, certo? O que a palavra conclusão me remete? Me remete à ideia de acabamento, né? Concluiu, acabou, então eu estou desfechando, né? Eu estou ali, ó, fechando aquela história, né? Nesse sentido aí. E aí quando eu falo da conclusão, pessoal, é o final da sua história, né? Eu estou fechando a história com essa situação. Ao terminar de atravessar a rua, né? Vocês chegaram do outro lado da calçada, a senhora gentilmente, né? Te deu um abraço, te deu um aperto de mão, ficou muito agradecida e você foi para casa feliz na vida por ter feito uma boa ação naquele dia. Ou seja, você fez uma conclusão, você fechou a sua história. Você notou então que o texto narrativo ele narra uma história por períodos. Ele tem que ter o começo, o meio e o fim. Agora entra a questão quando eu passo para a escrita, né? Quando eu vou passar para a escrita, professor, eu preciso entender que esses acontecimentos, eles acontecem em parágrafos, né? Nós já estudamos parágrafos, né? Já vimos sobre parágrafos, que parágrafos é conjunto de ideias. Então, eu tenho o título, que é o nome, né? Eu já dei o nome para o meu texto e agora eu vou começar. O começo, geralmente, pessoal, que é a introdução, eu posso trabalhar com um parágrafo, certo? Eu faço o primeiro parágrafo, nós chamamos parágrafo introdutório, e eu faço então a introdução, certinho? Depois, por meio, o desenvolvimento, eu posso fazer de 2 a 3, enfim, quantos eu quiser, quantos parágrafos eu quiser. Lógico, a gente não vai, né, exagerar também muito aí para o texto não ficar muito extenso e depois ficar um texto, né, chato de ler também, né, com muitas coisas desnecessárias. A gente vai ter que escrever aquilo que realmente fato aconteceu, narrar aquilo que realmente aconteceu, porém a gente respeitando essa questão. Mais de 2 a 3 parágrafos, ficaria um texto interessante, né? Ficaria uma quantidade de ideias tranquilas. E da mesma forma, na conclusão, que nós chamamos de final, o fim, eu vou fazer também com um parágrafo, fechando com um parágrafo, né? E aí, pessoal, eu narrei toda a história dentro dos padrões do texto, respeitando a ordem do texto, respeitando o gênero textual, que é o narrativo, coloquei o título, teve começo, teve meio, teve fim, mas aí não pode faltar também o quê? Ortografia, né, que nós precisamos escrever palavras corretas, por isso que estudamos, né, ortografia, gramática, que é fundamental, né, nós estarmos aí, a pontuação, que vai enriquecer o seu texto, vai deixar seu texto pontuado. Lembra que nós já falamos de pontuação, e a pontuação me permite eu comunicar, e a pessoa que recebe a minha mensagem, ela consegue entender aquilo que eu estou escrevendo, ela consegue interpretar de uma forma precisa. Então, por isso que nós temos que envolver todos esses estudos de português, né, dentro de uma produção textual. Certinho? Então esse foi o texto narrativo, espero ter contribuído com vocês aí mais nessa ideia, e qualquer coisa, não deixe de dar o seu joinha, de compartilhar, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço do professor Birajara. Tchau, tchau.